Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Estamos em mais um domingo e Deus até aqui está nos sustentando, graças a Deus. Espero que todos os irmãos estejam bem e espero que logo possamos nos ver. Irmãos, para iniciar essa noite, gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia de vocês no texto de 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 13, nos versos aí de 1 a 3. 1 Coríntios 13, nos versos de 1 a 3. Amém? 1 Coríntios 13, versos de 1 a 3. Vamos lá. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver o amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver o amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver o amor, nada disso me valerá. Vamos parar por aí. Irmãos, estamos aqui em um contexto onde a igreja de Coríntios é uma igreja que, para se tornar, para se considerar uma pessoa mais espiritual, uma pessoa que tem mais que tem mais dentro de si o Espírito Santo do que as outras, eles são uma igreja que, para evidenciar isso, eles buscam os melhores dons. Então, nesse contexto aqui de Coríntios, a gente vê uma igreja que se diz muito espiritual, mas ela vai mostrar sua espiritualidade se gabando por ter um dos melhores dons. Então você vai ver nos versículos aqui anteriores, Paulo falando sobre isso, que a gente não tem essa separação de melhor ou pior. E é uma igreja que busca muito isso, inclusive o dom de línguas aqui está muito em pauta, considerado aqui um dom muito espiritual. E é isso que a gente vê aqui no versículo 1, ainda que eu fale a língua dos anjos, a língua dos homens, um dom muito superestimado. Depois no versículo 2 a gente vê também, ainda que eu tenha o dom do conhecimento, da profecia, ou seja, um dom que faz com que a pessoa tenha um conhecimento doutrinário, um conhecimento teológico muito bom. Ainda que ela tenha o dom da fé, ou seja, uma fé que é capaz, uma fé muito poderosa, de crer que Deus vai nos dar as bênçãos que Ele nos prometeu. E ainda também, no próximo versículo, fala que ainda que pratiquemos aí essa filantropia, essa caridade, de ajudar os pobres, dar tudo que nós temos, e também, ainda que eu me entregue o meu corpo para ser queimado, ou seja, um alto martírio, sem o amor, eu nada serei. Então, Paulo, ele vai destacar isso. Ainda que tenhamos tudo isso e façamos tudo isso, sem o amor, nada importa. Então, irmãos, hoje, para os nossos dias também, é assim, irmãos. Ainda que nós estamos aqui gravando, ainda que venhamos aqui sábado de manhã, estamos dedicando nosso tempo, dedicando um tempo também de estudo, de preparo, cheguemos aqui. Não importa se fazemos isso, não importa se tivermos aqui todo o conhecimento teológico a passar para vocês, não importa se agora no louvor nós cantemos as melhores canções e estivermos aqui cantando também. Não importa se você está do lado da sua casa, você está aí na sua casa, e está assistindo o culto. Se você tem todo o conhecimento da Bíblia, se você nessa época de pandemia está participando de tudo da igreja, se você se considera mais crente que os outros, nada disso importa, irmãos. O que vai evidenciar que se temos verdadeiramente o Espírito Santo é o amor. É o amor. Independente de nossas obras, independente dos nossos dons,
né? É o amor, a maior manifestação do Espírito em nossas vidas. É um amor que realmente mostra que somos um cidadão do reino. É um amor que realmente mostra que o Espírito está derramado em nós, que é o amor que evidencia, né? É a igreja do Senhor aqui nessa terra. É o amor, é o testemunho com o amor que vai mostrar que verdadeiramente se somos uma igreja. Então, irmãos, não importa os nossos dons, não importa o que façamos, né? O mais importante que Paulo vai destacar aqui é o amor. Então, irmãos, não deixe nesse período que nós estamos vivendo o seu amor esfriar. Não deixe. E que façamos tudo isso, mas também com amor. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra que fala no nosso coração, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor, Deus, tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor, por Senhor ter derramado o Seu Espírito em nossas vidas, ó Pai. Ó Senhor, muito obrigado, Deus, porque o Senhor, Deus, nos deu também, Pai, o mais importante de tudo, como Paulo vai falar aqui, que é o amor, Deus. É o amor. É o amor, Deus, que vai nos mover. É o amor, Deus, que vai nos impulsionar. É o amor do Senhor, Deus, que faz que eu esteja aqui, Deus, gravando esse culto e falando com a igreja, Pai. É o amor, Deus, que ao ver o Senhor, Deus, eu aprendi também a amar, ver o seu sacrifício, Deus. O maior sacrifício que alguém poderia fazer por mim, Deus. Ao ver essa maior prova de amor que me impulsiona também te amar, Deus, e amar o meu próximo, Pai. Ó Senhor, independente do que eu saiba da Bíblia, independente das minhas obras, independente se eu sou um membro participativo ou não, independente se eu venho gravar o culto, independente, Deus, de qualquer coisa, Deus, é o amor do Senhor que vai evidenciar, meu Pai, que eu sou um cidadão do reino, que o Senhor, Deus, que eu sou uma das suas ovelhas, ó Pai. É o amor do Senhor, Deus. E que eu, em nome de Jesus, ó Pai, que na igreja da PIB Vila Pinho não falte amor, Deus. Tire, Deus, qualquer tipo de meritocracia no coração dos irmãos, ó Pai. Em nome de Jesus, Deus, derrame o seu amor, meu Pai. Que os irmãos, Deus, continue, Deus, caminhando no amor, Deus, para que possamos aí continuar testemunhando, Senhor, o reino do Senhor, Pai, aqui nessa terra, Deus. Que a PIB Vila Pinho, Pai, seja uma igreja marcada pelo amor e pelo amor, Deus. Não pelas obras, não pelos dons, não pelo que podemos fazer, mas pelo amor, Senhor, pelo amor. Que os irmãos continuem assim, no amor, Pai. Não deixe nosso amor esfriar. Porque, Deus, é o teu amor que nos impulsiona, meu Pai. Assim nós choramos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos aqui, nós sedentos de ti, vem ó Deus, enche este lugar, o desejo é sentir teu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos em ti, vem ó Deus, enche este lugar, o desejo é sentir teu poder, então vem incendiar o coração. É o teu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti, vem ó Deus,
O desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem, Senhor, meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem, Senhor, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta.
adorar. Para que nasci, se não for pra te servir? Eu estou aqui, se eu quero te adorar. Te adorar, se não for pra te adorar. Para que nasci, se não for pra te servir? Eu estou aqui, se eu quero te adorar. Te adorar, eu estou aqui.
tá lá, pelo novo e nunca ficou. Sei que nas alturas eu quero ir pra lá, pelo novo e nunca ficou. Sei que nas alturas eu quero ir pra lá, pelo novo e nunca ficou. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a se comparar. A esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, é bem-vindo aqui.
este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Irmãos, boa noite, graça e paz. Com muita alegria que mais uma vez nós iniciamos nós temos o nosso culto e nós iniciaremos aqui a nossa mensagem, a nossa reflexão, e nós desde já agradecemos aí aos louvores e aos hinos entoados que falam bastante aos nossos corações, mas agora é tempo da gente refletir na palavra do Senhor. E hoje eu quero refletir com você em Eclesiastes 3. E nós conversaremos a respeito de Salomão, sobre esse livro que ele escreveu, sobre todas essas sabedorias que ele coloca nesse livro e todas as coisas que ele descreve aqui, elas são extremamente aplicáveis em nossas vidas, porque ela literalmente fala do cotidiano e da vida do ser humano, sobre tudo aquilo que nós fazemos embaixo do sol. Então, diante disso, eu quero que você abra sua Bíblia, então, em Eclesiastes 3. Nós leremos do verso 1 até o verso 15. E Eclesiastes é um livro muito curioso. Nós sabemos aí que Eclesiastes e o livro de Provérbios são livros aí do rei Salomão. E Salomão foi um dos reis mais bem-sucedidos de Israel. Foi um homem extremamente próspero, foi um homem extremamente rico, um homem extremamente sábio. Salomão foi um homem que orou a Deus solicitando ao Senhor sabedoria, e assim foi feito como o seu pedido, e ele recebeu sabedoria da parte do Senhor. E diante disso, ele escreveu coisas extremamente sábias. E o texto, ele vai dizer assim pra gente: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Também, tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de destruir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar as pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo de Deus, o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus faz e o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é o presente de Deus. Sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. E isso nada se pode acrescentar. E disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Aquilo que é, já foi. E o que será, já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Oremos. Pai, essa é a sua palavra. Nós agradecemos ao Senhor por nos revelar o que o Senhor colocou no coração dos seus servos, Pai. E nesse momento, Pai, nós pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações através dessa reflexão
Em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Amém. Como disse o autor desse livro, a maioria dos teólogos concordarão que foi Salomão. E Salomão, ele escreve esse livro em um momento ímpar da sua vida, em um momento diferente da sua existência, porque Salomão, ele estava, como dizemos, no fim da sua vida. Salomão, ele chegou nos momentos áureos da sua vida. Salomão, ele chegou no ápice da sua sabedoria. Salomão, ele estava na velhice. Então Salomão, ele aproveitou esse tempo em que ele estava vivendo. Ele viu tudo o que ele havia conquistado. Ele deparou com todo o reino em que ele governava. E é como se Salomão entrasse em um momento de crise existencial. É como se Salomão, ele observasse tudo o que ele havia conquistado e tudo aquilo que ele havia visto em toda a vastidão do seu reino. E ele conclui que nada do que havia abaixo do sol fazia sentido. A gente vê isso no capítulo 1. Nada tem sentido. Ele começa dizendo, ele começa a dizer que todas as coisas debaixo do sol, toda a injustiça debaixo do sol não há sentido. Ele começa a dizer também que a sabedoria também não faz sentido algum. Porque que adianta eu ser sábio e eu terei o mesmo destino que o tolo, que é embaixo da terra. Então ele começa a se questionar, ele começa a estar em um momento depressivo, um momento em que ele começa a questionar a vida. Ed Renekiewicz, ele vai dizer, e ele escreve um livro que intitula a respeito de Eclesiastes o livro mais mal-humorado da Bíblia. Porque ele está dizendo, e Salomão está sendo muito sincero acerca da ótica que ele está tendo da vida. E ele vai dizer que os prazeres não fazem sentido. Nada tem sentido embaixo do sol. Ele vai dizer que a sabedoria e a insensatez também não tem sentido. Porque, óbvio, que entre ser sensato e insensato, logicamente, ser sábio é o melhor caminho. Mas ele vai dizer que não faz sentido, porque ambos caminharão para a morte. Ambos morrerão e serão encaminhados para o mesmo caminho. E ele vai dizer também que o trabalho árduo é inútil. Que o trabalho embaixo do sol ele é inútil. E sempre quando ele descreve esse termo, embaixo do sol, ele está se referindo às coisas costumeiras, às questões cotidianas da nossa vida. Entende? Então, ele está lidando com isso. Todo o trabalho cotidiano da nossa vida, tudo aquilo que nós vemos natural da nossa vida, embaixo do sol, é vaidade. E ele começa a observar, e a fazer uma leitura, e a perceber-se, e a investigar, e a pensar. E ele chega então no capítulo 3. E ele começa a chegar a uma conclusão de todas essas reflexões que ele estava fazendo nos capítulos anteriores. E ele começa a chegar à conclusão aqui no capítulo 3 que a gente acabou de ler. Que para tudo há um propósito designado embaixo do céu. O Senhor, ele fez todas as coisas de acordo com a sua benevolência. O Senhor fez toda a humanidade de acordo com o seu decreto, de acordo com a sua bondade e graça, de acordo com a sua mão, de acordo com a sua fidelidade. E aqui a gente percebe, para tudo, no verso 1, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir.
E nós começamos a olhar para a nossa vida e começamos a observar tudo que nós percebemos na nossa vida natural e no nosso cotidiano. E nós achamos, meus irmãos, que nós temos, infelizmente, o controle da vida. Nós achamos que ao caminhar, nós saberemos o dia do amanhã. Nós entramos nas bolsas de valores, nós nos prevenimos, nós fazemos uma série de coisas com o intuito de nos prevenir para o dia do amanhã. Porém, um princípio que a palavra de Deus ela vai nos trazer e o que Jesus ele vai nos ensinar a respeito dos lírios dos campos é que nós, meus irmãos, não precisamos estar preocupados com o dia do amanhã. O dia do amanhã é incerto. O que virá ainda não existe. Nós não temos o nosso futuro em nossas mãos. Pelo contrário, é a vida que nos tem na palma de suas mãos. Nós somos reféns da vida. Nós somos reféns do que virá. E quando nós colocamos as nossas expectativas no que nós fazemos, no aqui e no agora, e não no Senhor, nós incorremos em um grande risco de sermos independentes. E essa busca de independência, essa busca de sentido em nós mesmos, que tem um fim em nosso âmago e em nosso ego, ele é um fim que resulta em vaidade de vaidade. E Salomão está dizendo aqui para a gente que há um tempo para tudo. E nós não temos essa paciência de entender que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há um momento, meu irmão, que você vai sorrir. Há momentos que nós vamos nos alegrar. Há momentos em que nós vamos celebrar. Há momentos em que nós vamos jubilar a vida. Mas há momentos em que nós vamos prantear o luto. Há momentos em que nós vamos ficar chateados porque a vida se vai, a vida é efêmera, a vida ela é passageira. E a questão é, como a nossa estrutura ficará nesses dias? Em quem nós depositaremos a nossa confiança? Porque o propósito dessa mensagem, meu irmão, não é te deixar mais depressivo do que esse texto aqui, do que Salomão nesse momento ele estava. Mas o propósito dessa mensagem é mostrar para você e para nós que o futuro ele está nas mãos do nosso Criador. E quando nós temos dependência em tudo aquilo que Ele faz e fará em nossas vidas, a nossa vida ela é levada de uma maneira totalmente diferente. E Jesus ele vai dizer para os seus discípulos: não fiquem preocupados com o dia do amanhã. Não fiquem preocupados com o que vocês hão de vestir. Não fiquem preocupados com o que vocês haverão de comer e vestir. Olhem para os lírios dos campos. E nesse tempo difícil que nós temos vivido, que nós temos passado, que nós já estamos caminhando aí para 5, 4 meses aí de pandemia, em que muitas pessoas perderam o emprego, em que muitas pessoas estão vivendo dias de incertezas, eu quero te reafirmar que o futuro você não tem em suas mãos. Mas uma coisa certa que você tem é que Deus, Ele te tem em suas mãos. Deus, Ele te tem guardado e seguro em suas promessas e em sua santa bondade e graça. E você e eu precisamos crer e entender piamente essa mensagem. E entender que há um tempo determinado para tudo debaixo do sol. Tempo de espalhar as pedras e tempo de ajuntar, no verso 5. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. E aqui ele vai citando diversas situações e ocasiões que vai casando com a nossa vida e casando com as nossas circunstâncias, com as nossas ocasiões e com a nossa caminhada.
E aí vem, irmãos, a mensagem principal para que nós entendamos a nossa busca de sentido e significado, a nossa busca sobre tudo aquilo que nós fazemos embaixo do sol. Precisa ser uma busca que foque em glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em quem nós temos depositado a nossa confiança? Em quem você tem depositado o seu futuro? Em quem você tem depositado o seu amanhã? Porque o seu amanhã, ele só depende do Senhor. O nosso amanhã e a nossa existência depende tão somente da graça salvadora do Senhor. E ele vai dizer mais avante, no verso 7, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. E aí a gente vê e olha para a história. Os tempos que nós temos vivido são tempos distintos dos anos atrás. No século XX foi um século muito bélico. Foi anos de muitas guerras. Foi anos de muitas desavenças políticas, muitas desavenças entre nações. Nós vimos diversas guerras do Vietnã, nós vimos através da história, guerras, a Segunda Guerra Mundial. Nós vimos na Idade Média, a Guerra dos 30 Anos, que foi uma guerra por doutrina. Há tempo para tudo. A história ela vai se escrevendo, ela vai encaminhando. E a história, ela vai incumbindo em um ato. A história, ela vai sendo desenrolada. A história, ela vai encaminhando para um ato supremo da história. E esse ato é quando o Senhor Jesus vier em glória. Mas até lá, nós temos que entender que a nossa vida é um processo. E que esses processos e esses estágios, nós precisamos estar preparados para ele. O dia da felicidade ele virá, mas também o dia da noite também. Mas em contrapartida, o choro pode durar uma noite, assim como vai descrever a palavra. Mas a alegria virá pela manhã. O tempo de sofrimento ele é certo, mas o tempo de alegria ele também virá com bonança, graça e paz e refrigério às nossas almas. E o tempo que você está vivendo agora, talvez você não tenha esperança, talvez você esteja com seu coração amargurado e triste e questionando como será daqui para frente. E o que eu tenho a te dizer, e o que eu tenho a te falar, te reafirmar, é que o Senhor, ele cuidará e está cuidando de todas as coisas. Mais uma vez, olhem para os lírios dos campos. Olhem para os lírios dos campos sem preocupações, colocando no Senhor toda a nossa ansiedade, toda a nossa busca, toda as nossas certezas e incertezas. Nós precisamos colocar diante de Cristo, diante do nosso Senhor. E ele vai dizer no verso 8, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. No verso 9, o que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Irmãos, nós somos seres eternos, no sentido de que nós temos um espírito.
E esse espírito, nós ou seremos salvos, levados à eternidade, salvos eternamente, ou levados à condenação eterna. E aqui nós precisamos compreender que o Senhor ele colocou em nossos corações o anseio pela eternidade. O anseio por algo que não acabe. O anseio por algo que vale a pena. Um anseio por algo que seja genuíno e permanente. Porque nada do que nós fazemos aqui nessa vida será eterno. Infelizmente, os nossos pais não são eternos. Infelizmente, os nossos empregos não são eternos. Infelizmente, a nossa vida aqui nessa terra não é eterna. Mas a nossa esperança é de que há um porvir. Porque o apóstolo Paulo ele vai dizer que se nós esperamos do Senhor somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. O ateu e a pessoa incrédula, para ela, viveu, morreu e acabou. Mas para nós não. Nós que temos as primícias do Espírito, as primícias do reino de Deus, nós sabemos que não acaba aqui. O Senhor tem algo para além, algo para mais. Algo que é inimaginável. E aqui, tudo que nós fazemos embaixo do sol começa a ter sentido. Começa a encontrar sentido em Cristo. Em Cristo, tudo que nós fazemos é ressignificado. Porque nós não trabalhamos mais apenas para nós, mas nós trabalhamos para a glória de Deus. Nós não mais temos nossos relacionamentos simplesmente para satisfazer o nosso ego, mas também para a glória de Deus. Era um princípio puritano dos irmãos da Idade Média. E aí nós começamos a compreender a bondade que o ressignificamento que o Evangelho traz para as nossas vidas. E nós, através da sabedoria que traz nesse texto, nós linkamos com o Evangelho de Cristo, nós conseguimos compreender que a graça de Cristo, ela está presente em cada detalhe da nossa existência e da nossa vida. Viver é um dom, viver é uma bondade, viver é um presente. E é através desse presente que eu e você precisamos refletir mais. O que você tem feito da sua vida hoje? O que você tem feito a respeito do seu cotidiano à sua volta? Sabendo que a nossa vida é passageira e efêmera, sabendo que a nossa existência é vã, sabendo que a nossa existência é como um vento passageiro que aparece e vai embora, como o PG vai dizer, como ondas no oceano, assim como o vapor. Se a nossa vida é isso, e se nós sabemos que nós temos esse pequeno período de tempo, a minha pergunta para você é: o que você tem feito da sua vida, meu amigo? Quais têm sido as suas escolhas? O que as suas escolhas e as suas atitudes estão acarretando em sua vida e nas pessoas à sua volta? Ou você tem sido uma pessoa que olha apenas para o próprio ego? Porque eu costumo dizer aos jovens, a nós jovens e aos adolescentes que um dia eu fui, é que o adolescente que nós somos, que você é hoje, acarretará no jovem que você será amanhã. O jovem que nós somos hoje acarretará nos adultos que seremos amanhã. O que nós somos hoje acarretará o que nós seremos no futuro. E eu digo a você e pergunto: o que você tem feito hoje? As obras que você tem praticado, as ações embaixo do sol que você tem feito, evidenciarão qual versão de você no futuro? Uma pessoa mais íntima e próxima do Criador? Ou uma pessoa mais distante e rancorosa? Ou uma pessoa mais distante das pessoas? Ou uma pessoa menos humana?
Porque um professor da faculdade diz algo que ficou gravado em minha mente. E ele diz que quanto mais próximos do Senhor, quanto mais próximos do Criador, mais humanos nos tornamos. Então, quais têm sido as suas escolhas? Sabendo que a nossa vida é passageira. Sabendo que tudo isso aqui vai passar. John Piper, em um livro intitulado Não Jogue a Sua Vida Fora, ou Não Desperdice a Sua Vida, ele vai contar uma situação em que o seu pai era um evangelista e ele estava pregando em um domingo à noite em uma igreja em Minneapolis. E então, ele era criança nessa ocasião. E seu pai pregando, era um grande expositor da palavra. John Piper, ele narrando aquela situação, ele observa o seu pai pregando o evangelho e ao fim de uma mensagem ele faz um apelo. E nesse apelo, ele convida as pessoas do auditório a não jogarem as suas vidas fora, a não desperdiçarem o período pequeno de vida que eles tinham vivendo para si mesmas. Então ele convida e faz um apelo às pessoas que não queriam desperdiçar as suas vidas. E então, inesperadamente, surge um senhor no fundo da igreja. Um senhor que havia tido uma vida rancorosa, uma vida que estava distante do Criador. Ele chega ao pé do púlpito e exclama: eu joguei a minha vida fora. Esse senhor de idade, ele exclama que havia desperdiçado a sua vida. Ao fim da sua vida, ao ápice da sua experiência, ele se arrepender e olhar para trás e entender que tudo o que ele fez foi vão. E entender que tudo o que ele havia feito, ele se arrependeu. E às vezes, irmãos, a nossa vida é dessa forma e muitos de nós estamos caminhando para uma experiência parecida com a desse Senhor, ilustrada nesse livro que eu passei para vocês. Nós vivemos uma vida tranquila. Vamos viver. Vamos nos permitir. Vamos caminhar. Vamos viver a nossa vida. Viva lá a vida. Mas nós nos esquecemos que existe o futuro. Que há um porvir. E que as nossas escolhas, elas não influenciarão apenas a nossa vida, mas influenciarão a nossa volta. Então, quando eu digo que o jovem que eu sou hoje influenciará o adulto que eu serei amanhã, é porque as minhas escolhas e as minhas atitudes, elas resvalarão também nos meus filhos. E é por esse motivo que nós vemos jovens entrando no crime. É por esse motivo que nós vemos pessoas se perdendo na vida cotidiana. Porque, infelizmente, a sua construção familiar, ela também foi desestabilizada. Não é defendendo o bandido, meus irmãos, por favor, não me entendam a mal. Mas nós vivemos numa cultura do cancelamento do CPF, em que nós festejamos o cancelamento do CPF, e quem já viu Siqueira Júnior, que é um apresentador de TV, e que eu acho ele muito inconveniente na forma de pensar, em muitas coisas, é um homem que celebra a morte. Celebra a morte do bandido. Celebra a morte do menor infrator. Celebra a morte daquele que infelizmente às vezes não teve escolhas na vida. E às vezes eu me pergunto, por que nós celebramos a morte?
ao invés de lamentar o destino que essas pessoas caminham. E infelizmente, muitos dos que vão para essa rota é porque cresceram em um meio familiar desestabilizado. E eu cresci no meio de pessoas, cresci com colegas na rua que infelizmente faleceram, foram mortos, ainda novos, porque entraram na vida do crime. Mas quando nós entramos no âmago da sua família, nos centros familiares, nós vemos que essa família havia várias lacunas. Nós precisamos ter essa consciência, essa percepção que uma pessoa ela não nasce bandida, uma pessoa ela não nasce com essas características e o meio em que ela nasce o molda e o forma. E só dá mais vazão para o nosso coração pecaminoso. Então, aí a gente começa a perceber o quanto as nossas escolhas trazem um peso maior, não só para a nossa vida no futuro, mas para as pessoas ao nosso redor. Então nós precisamos entender que esse tempo para tudo é para refletirmos acerca do que virá, acerca do que também há de acontecer. E entender que o futuro pertence ao Senhor, mas que nós também temos responsabilidade no que nós nos tornaremos. E a pergunta para você é: você tem jogado a sua vida fora? Você tem tentado controlar o seu futuro? Você tem tentado colocar o futuro na palma de suas mãos? Eu te digo e reafirmo, não vai ter como. Não dá. No verso 12 ele vai dizer: descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que pode comer, beber e ser recompensado pelo trabalho, que é um presente de Deus. Sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. E isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Aquilo que é, já foi, e o que será, já foi anteriormente. Deus investigará o passado. E aqui nós entendemos que a vida do homem ela é passageira e que o homem ele precisa buscar uma coisa: ser temente ao Senhor e buscar fazer o bem. Não a intencionalidade de buscar salvação ou buscar méritos a respeito disso. Mas nós que fomos salvos, entendemos que as nossas boas obras elas são frutos de um coração salvo e transformado. Nós sabemos que nós não conseguimos dominar o futuro. Nós não conseguimos ter o amanhã em nossas mãos. Nós dependemos apenas do Senhor. Nós caminhamos para o mesmo destino, que é a morte. Ela virá de uma forma ou de outra, cedo ou tarde. Mas nós que temos a esperança no Senhor, sabemos que não acaba aqui. A morte, ela é um presente para a gente. Paulo ele vai dizer que Deus se alegra na morte dos seus santos. A morte, ela é um nível, ela é um passo a um próximo nível de um conhecimento com o Senhor. Até que tudo se cumpra. E para encerrar, irmãos, eu quero terminar com uma música chamada Aquarela de Toquinho. É um compositor brasileiro e que ao ouvir essa música eu linko com os textos de Eclesiastes e eu fico refletindo quão maravilhosa é a obra do Criador
e o quão também a graça comum inspira a arte natural, a arte comum, a arte. E olha só, ele vai descrevendo a vida. E é exatamente também o que consta aqui em Eclesiastes, que há tempo para tudo. E olha só, ele vai dizer assim: eu desenho um sol amarelo e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Corro lápis em torno na mão e me dou um guarda-luva. Me dou uma luva. E se faço chover, com 2 riscos tenho um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul de papel, no instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva norte e sul. Vou com ela viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto uma aquarela, pinto um barco à vela, branco e navegando, é tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grená, tudo em volta colorido, com as suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo, sereno e lindo, e se a gente quiser, ele vai pousar. Numa folha qualquer, eu desenho um navio de partida, com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. De uma América a outra consigo passar num segundo. Giro um simples compasso e num círculo eu faço um mundo. Um menino caminha e caminhando chega no muro. E ali, logo em frente, a esperar pela gente, o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda a nossa vida e depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada, não nos cabe conhecer ou ver o que virá. O fim dela, ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos juntos, numa linda passarela de uma aquarela, que um dia, enfim, descolorirá. E aqui Toquinho, ele está descrevendo a vida, o porvir, o futuro, que há tempo para tudo. E nós, irmãos, tentamos controlar o nosso futuro, tentamos controlar o que virá. Mas nós precisamos estar prontos, porque haverá um momento em que o futuro, em que a vida, ela vai nos convidar a rir ou chorar. E quando esse momento chegar, meus irmãos, que nós entendamos que nós temos uma rocha inabalável e que ela nos dá força nos momentos mais difíceis da nossa vida. Por isso que eu trago a você essa mensagem de esperança, de fé, de conforto ao seu coração, para que você entenda que o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas e que ao fim todas as coisas cooperarão para o bem daqueles que o amam, para a glória de Deus Pai. Amém. Onde estão